Olá, estamos agora para a gente poder fazer a nossa correção de ciências. Caderno aí pertinho de você, o livro do seu lado, para a gente conseguir acompanhar de acordo com o que eu estiver falando, né? Hoje nós falamos sobre a classificação dos animais vertebrados e invertebrados, que são aqueles animais que são classificados de acordo com a coluna vertebral. Bom, mas antes vamos relembrar rapidinho outros tipos de classificação de animais, porque eles serão importantes para vocês fazerem o desafio dessa semana, que é o vídeo que vocês terão de fazer e me entregar, ok? Nós vimos que os animais, eles podem ser classificados pela maneira que eles se locomovem, se eles correm, se eles andam, se eles voam, saltam, mas também podem ser classificados pela sua alimentação, se eles são onívoros, se eles são carnívoros, se eles são herbívoros. Também de acordo com como eles nascem, os ovíparos são aqueles animaizinhos que nascem dos ovos, ou vivíparos, que são aqueles que se desenvolvem na barriga de suas mães. Eles também podem ser classificados de acordo com a cobertura dos seus corpos. Se lembram? As carapaças duras, o pelo, as escamas, penas, enfim. Existem várias maneiras da gente classificar os animais. Hoje, como eu disse, nós vimos os animais vertebrados e invertebrados. Então, vamos lá, na página 26 do nosso livro, nós tínhamos aí uma primeira pergunta que diz aí, ó, por que é importante classificar os animais? Então, a importância de nós classificarmos os animais é para que eles possam ser estudados de uma maneira mais fácil, porque existem muitos animais. Então, se eu começar a estudá-los aleatoriamente, de qualquer maneira, sem especificar um motivo, eu não vou conseguir estudar todos eles ao mesmo tempo. Separando, classificando, colocando eles em grupos especializados, específicos, fica mais fácil. Por isso que é importante classificar. É importante para que eles possam ser estudados, tá bom? Bom, aí tem aí, ó, você conhece algum tipo de classificação dos animais? Qual? Bom, nós já falamos aqui no início do vídeo várias, pela cobertura do corpo, pela alimentação, pela locomoção, pela maneira como nascem, né? Pela sua alimentação, se são vertebrados ou invertebrados. Então, você vai escolher qualquer uma dessas classificações e vai escrever aí, tá? Bom, no número 2, nós temos assim: observe as imagens e as fichas a seguir. Que características apresentadas no texto da ficha podem ser usadas para classificar esses animais? Então, ó, primeiro nós temos aí o cupim, né? E na ficha dele está escrito assim: vive dentro do solo ou da madeira, alimenta-se principalmente de madeira e não tem coluna vertebral. Mede cerca de 1 centímetro de comprimento. Então, a gente pode usar, por exemplo, o ambiente que ele vive, porque aí na ficha diz que ele vive dentro do solo. Então, o ambiente que ele vive, diz também o tamanho dele, que ele tem 1 centímetro. Então, o tamanho também, e a ausência de coluna vertebral, ou seja, ele é um animal invertebrado. Então, eu posso responder ambiente em que vive, tamanho e animal invertebrado. Ok? Agora temos ao lado o tamanduá-bandeira, que é esse daí, né, na fichinha azul. Diz: possui o corpo coberto de pelos, alimenta-se de formigas e de cupins, apresenta coluna vertebral e pode atingir 2 metros de comprimento. Então, olha aí as características: a cobertura do corpo, o tipo de alimentação que ele tem, o tamanho dele e a presença de coluna vertebral, ou seja, ele é vertebrado. Virou a folha, na página 29, é muito fácil. Nós temos aí o número 3. Ligue as colunas indicando o que os animais invertebrados de cada conjunto têm em comum. Na primeira coluna nós temos aqui, né, algumas conchas, ostras, e temos um caramujo. Então, um caracol, então você vai ligá-los onde está escrito tem concha, porque tanto as ostras como o caramujo, eles possuem uma concha. Aqui nós temos camarão, uma lula, né? Um polvo e uma lula. Então, vivem em ambientes aquáticos. Embaixo nós temos alguns insetos. Então, você vai ligar em vive em ambientes terrestres, ok? O número 4, não era necessário você fazer,
ok? Na página 30, embora nós não tenhamos nada para fazer, é importante que você tenha lido com bastante calma, porque aqui nós temos a classificação dos animais vertebrados, daqueles que possuem coluna vertebral, diferente dos animais invertebrados, que estão nas folhas anteriores, que são aqueles que não possuem coluna vertebral, que geralmente são os insetos, porque eles são pequenos animais. Já os animais vertebrados, aqueles que possuem coluna vertebral, são os animais maiores e eles podem ser classificados em 5 grupos: peixes, os mamíferos, as aves, os répteis e os anfíbios, tá? Aqui nós temos bem explicado cada um deles, as suas características e também exemplos de animais desses grupos. Bom, no número 5, escreva o nome de um animal que você já viu em sua casa ou em alguns lugares que visitou de acordo com a classificação. Então, peixe, você vai escrever o nome de qualquer animal que você conhece que é peixe. Lembrando que baleia e golfinho não são peixes, tá? Anfíbio, qualquer nome de anfíbio. Réptil, ave e um mamífero. Se você olhar aqui, nessa página aqui já tem alguns exemplos. Bom, no número 6, você está escrito assim, ó: leia o quadro com as características dos animais e observe as imagens. Escreva os números correspondentes às características de cada animal e o nome do grupo de vertebrados ao qual cada um pertence. Temos um quadrinho aqui pequenininho com algumas características, então, e cada característica tem um número. Então, o que você teria de fazer? Olhar o animal, ver quais características ele tem e dizer a qual grupo dessa página ele pertence, ok? Então, nós temos aí, ó, o teiu, que é esse animalzinho, uma espécie de lagarto, né? Então, o teiu, ele tem escamas e ele tem pernas. Então, você teria que colocar o número 4 e o número 6. E se ele é um lagarto, ele pertence à classificação de réptil. Ao lado, nós temos o arambé azul, né, que é esse passarinho aí muito bonitinho. Então, o arambé, ele tem penas, que é a número 2, ele possui asas, o número 3, e ele possui pernas, número 6, e ele é uma ave. A anta, ela tem pelos, número 1, e tem pernas, número 6, e ela é um mamífero. A aruanã, que é esse peixe aí, ó, ele possui escamas, número 4, e ele possui nadadeiras também, que é o número 7, e ele pertence à classe dos peixes. Por último, nós temos a rã-tijolo, não precisa nem dizer porque ela tem esse nome, né? Porque ela se camufla muito bem, porque ela tem a cor do tijolo. Então, a rã-tijolo, ela é o número 5, porque ela tem pele, sem pelos. E número 6, ela possui pernas e pertence à classe dos anfíbios, tá bom? Assim, a gente termina a correção do nosso livrinho. Não se esqueça do nosso vídeo, caprichem, não se esqueçam de colocar pelo menos a blusa do nosso uniforme, porque posteriormente esses vídeos vão estar sendo postados, de repente, no nosso Face, no Face da escola, tá bom? Aguardo ansiosa, caprichem bastante. Um beijo, estou com muitas saudades.